Oi, bom dia! Estamos iniciando o mês de outubro. Que bênção! 1º de outubro. Como o ano passou rápido, hein, gente? Como tudo está passando tão rápido. Glória a Deus por todas as coisas. Podemos pensar que as coisas estão se acelerando, né? Porque está cada dia mais perto de nos encontrarmos com o nosso Senhor, com o nosso Pai, com o nosso Mestre. Jesus voltará e com as nossas vidas nós vamos anunciar e testemunhar que Ele vem, que Ele vai reinar. Dessa vez Ele vem para ficar. Coisa boa, né? Estamos aí já concluindo o mês de dezembro, ou já perto do mês de dezembro, concluímos setembro, iniciando outubro, apenas 2 meses para acabar o ano. E quanto que o Senhor conseguiu realizar dentro de você. Ontem nós falamos que a nossa jornada ela é interna. Então, quanto de trajeto você conseguiu caminhar em Deus durante esse ano? Quanto que o Senhor conseguiu estabelecer do seu reino na sua vida? Bom dia para as minhas queridas, meu querido companheiro, irmão Walter. Tive a oportunidade de vê-lo ontem, mesmo sendo pela telinha, né? Mas a gente pôde se ver, ele já me vê, eu que não via. Bom dia, Elilde, bom dia, Clarice, Lise, Norma, Sulamita. Que Deus abençoe vocês nessa manhã, que Deus nos abençoe nessa manhã. Independente de onde a gente esteja, independente de não estarmos juntos fisicamente, mas nós estamos ligados, unidos com o mesmo propósito. E onde há unidade, o Senhor derrama a sua bênção e a sua vida. Ele tem derramado a sua bênção e a sua vida entre nós, porque tem tido unidade, ele tem achado unidade, né? Estamos caminhando juntas, estamos caminhando com o mesmo objetivo, estamos todos os dias aqui vencendo, né, o nosso sono, a nossa vontade de ficar um pouco mais na cama. Nós estamos construindo, né, implantando o reino de Deus em nós, que ele já está em nós, né? O reino de Deus está aqui. E nós agora estamos implantando esse reino, permitindo mesmo que o rei reine. Bom dia, Marizene. Isso é muito bom, né? Saber que as coisas estão andando, estão caminhando. E que nós estamos mais perto, cada dia mais perto, de encontrar com o nosso amado, de vê-lo, né, face a face. E expectativa é grande, hein? Bom, hoje nós vamos meditar, né, nosso devocional, meditar no Salmo 56. Vamos ler, permitindo que a palavra de Deus entre nos nossos corações, porque é a palavra que faz a diferença. A palavra, ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Toda a palavra que sai da boca de Deus nos alimenta, né? Nos fortalece, nos ajuda a avançar, né? Nos sustenta. E tudo que ficou registrado, tudo que o Senhor deixou registrado é para o nosso ensino. Então, é a palavra que faz a diferença. Vamos ler Salmo 56. É um salmo, novamente, de Davi, e diz o motivo, que foi quando os filisteus prenderam Davi em Gate. Mais um momento de luta na vida desse homem que parecia não ter descanso, sempre fugindo de um lado para outro, sempre
correndo, né? Enfrentando inimigos, desafios. Então esse salmo também foi construído, foi elaborado em um momento de dor, de sofrimento, de angústia, de perseguição na vida de Davi. Bom dia, Joilson. Bom ter você aqui com a gente. Então ele fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam o tempo todo, me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? O tempo todo eles distorcem as minhas palavras. Estão sempre tramando prejudicar-me. Conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos, na esperança de tirar minha vida. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo. No Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. O que poderá me fazer o homem? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei as minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e aos meus pés de tropeçar, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Primeiro ponto que me chamou a atenção, né? Quase eu falo antes de dar a leitura, foi o fato de como Deus é, como Deus é bom em todo o tempo. Ele, como eu citei, né? Mais um salmo em que Davi está sendo perseguido, em que ele está vivendo um momento de aflição. Mais um registro, né? De um momento como esse, uma oração em que ele passava por uma luta, uma dificuldade. Bom dia, Luísa, bom dia, Joyce. E aí eu fiquei pensando, nesse salmo vocês perceberam que ele também usa um refrão, né? Ele fala em Deus, cuja palavra eu louvo, nele eu confiarei. Então ele usa esse refrão aqui. E aí eu fiquei meditando, né? Ele fala em cuja palavra eu louvo. Deus permitiu, Davi precisou passar por muitas lutas. O Senhor sabe, o Senhor que está lá no céu e vê cada coração, Ele sabe o motivo das lutas que a gente enfrenta. Ele sabe o porquê Ele te permite passar por cada uma das tuas aflições, por cada uma das tuas dificuldades. Eu não sei, nem das minhas eu sei, né? O porquê, o motivo, eu não sei o porquê. Mas a diferença, né, não está em você saber o porquê ou não saber. A diferença está no que você faz com as lutas que você enfrenta, em quem você tem depositado as suas forças e a sua confiança. Se entristecer com as lutas, clamar pelo socorro de Deus, chorar, achar que está insuportável, isso é tudo natural nosso. E o Senhor não nos tira a humanidade, né? O sentimento humano. Ao contrário, Ele veio para nos ajudar como é de fato ser humano. É tanto que o Filho dele, né? Jesus, encarnou como homem para nos ensinar como é viver
a vida de homem aqui na terra, conforme aquilo que Deus já havia nos predestinado para ser, e o pecado embaraçou tudo. Então, Davi, toda vez que ele passava por uma aflição, um momento difícil, a maioria dos salmos são assim, né, de Davi, enfrentando alguma adversidade, clamando a Deus por socorro, ele escrevia, ele registrava a oração que ele fazia. E aqui ele diz, cuja palavra ele louva. Ele louvava a palavra de Deus e as próprias palavras dele se transformaram na palavra de Deus. E hoje a gente está aqui, né, se fortalecendo, recebendo do alto, recebendo do Senhor, através daquilo que Davi viveu, que o nosso irmão Davi viveu, daquilo que ele passou, das dificuldades que ele enfrentou. Nós estamos aprendendo com as lutas de Davi, nós estamos aprendendo com suas dúvidas, né, com seu lamento, com a sua entrega, mas principalmente quando a gente vê a fé desse homem em meio a tanta dificuldade, em meio a tanta perseguição que ele enfrentou. Nós estamos aprendendo. O Senhor aprove a Deus achar que tudo que Davi tinha passado, todos os registros que ele fez, deveriam compor a sua palavra e chegar até nós. E hoje nós estamos aqui buscando a força de Deus num registro de um momento de angústia. Você consegue perceber a grandeza que isso é e você consegue tirar disso uma lição para a sua própria vida. Registre seus momentos de angústia, registre a sua oração a Deus. Tenha, né, um caderno onde você possa colocar o seu lamento também, mas principalmente onde você possa educar, né, a sua alma, o seu cérebro, para, como é o título desse devocional, para que você eleve a sua alma. Não deixe ela olhar para as coisas da terra, para as coisas de baixo. Não deixe ela achar que o homem mortal pode, de fato, te fazer algo mal, ainda que a sua vida seja tirada, a vida aqui, né, do corpo físico. Se você crê em Deus, se você confia no Senhor, você não vai temer, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você não vai temer, né? Ainda que a sua vida seja tirada, você não temerá, porque você sabe, você crê e você vive para o Deus da eternidade, para aquele que tem construído algo em você. Nós estamos aqui de passagem, construindo, fazendo uma decisão, se queremos passar a eternidade com Deus ou se não queremos passar a eternidade com Deus, se vamos glorificar o seu nome ou se não vamos glorificar o seu nome. Então, aprenda com suas lutas. Algumas delas podem ser repetidas por muitos e muitos anos, como era o caso das lutas de Davi. Ele passou anos e anos vivendo perseguição, vivendo assolado por isso. Inclusive enfrentou uma perseguição do próprio filho. Em alguma oportunidade aqui, em algum salmo, a gente vai ver sobre isso, né? Mas ele declarou, apesar da luta, da dificuldade, ele declarou a palavra de Deus. E eu quero que você também declare, faça a sua confissão de fé. Você pode apresentar para Deus, como Davi inicia falando: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não aguento, os inimigos estão o tempo todo me pressionando. Ele fala que distorce as palavras dele. Ai, meu Deus, é muito ruim quando alguém distorce a sua palavra. Você disse uma coisa e a pessoa diz que você disse outra. Isso é algo ruim demais de se viver. Mas mesmo em meio a tudo isso, Davi, ele para e ele centra, né, o seu pensamento
Ele centra o seu pensamento, o pensamento dele, né? Ele fala, ainda que eu temer, ainda que eu estiver, quando eu estiver com medo, o medo veio, o medo virá, mas ele se determinou, foi uma determinação de Davi. Quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti, cuja palavra eu louvo. Diga a palavra de Deus. Ontem, junto com os irmãos da célula de Laurinelli, do irmão Walter, a gente falou sobre isso, né? De declarar a palavra de Deus em voz alta. Determine, construa o seu caminho, sabe? Fale para você mesmo por onde você vai andar. Ainda que eu estiver com medo, aí eu fiquei pensando, talvez não seja um medo, algo que te incomode, que te paralise. Talvez você seja uma pessoa destemida, mas a sua ansiedade tem te atrapalhado. Então, fale como Davi. Quando eu estiver ansiosa, eu confiarei no Senhor e entregarei nos pés de Jesus toda a ansiedade, porque eu sei que Ele tem cuidado de mim. Talvez não seja nem medo nem ansiedade, talvez seja a sua brabeza, né? A raiva, a ira que às vezes toma você e você não sabe se controlar. Declare diante do Senhor. Declare que quando você estiver irado, você vai confiar no Senhor, você vai centrar a sua mente no Deus vivo. Declare a palavra para você. Fale a palavra de Deus para você. Gere fé no seu próprio coração e você vai ver como as coisas vão mudar. Mas talvez não seja, você seja uma pessoa já mansa, mas volta e meia você cai, né? Repetidas vezes por conta de algum tipo de tentação, seja por questões de pornografia, seja por vícios, algum tipo de vício. No momento em que você se sentir tentado, meu irmão, minha irmã, declare a palavra de Deus. Lembre-se do que Paulo disse, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E quando ele fala todas as coisas, antes ele diz momentos de aflição. Ele não está falando de que você pode construir algo maravilhoso. Ele não está falando disso, embora a gente possa também, né, realizar coisas grandiosas no nome de Jesus. Mas ele fala que ele pode sentir fome, ele fala que ele pode passar por perseguição, ele cita coisas assim. Então, no momento da tentação, você pode resistir, porque Jesus é quem te fortalece. E você pode fugir, e fugindo, a palavra de Deus diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se você resiste, quem foge ao diabo não é você, que está firmado na rocha, que é Jesus. Isso Davi aprendeu, que ele estava firmado na rocha, e por mais que ele se angustiasse das perseguições dos homens, mas ele estava educando a sua mente, o seu coração, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, para confiar no Senhor, para saber que o homem não poderia tocar nele, não poderia tirar a vida dele, poderia até tentar, poderia até se articular, fazer planos, mas ele não poderia mexer na vida de Davi, porque a vida de Davi pertencia a Deus. Assim é com você, se você depositar a sua confiança no Senhor. Lembra de Daniel? Daniel, ele em tudo Deus o abençoava, ele era um homem excelente e ele foi colocado como um ministro, né, em um grupo de ministros assim para governar aquela tenda. Sheilinha, meu amor, bom dia, tô vendo aqui que você colocou. Bom dia, amiga. Então, Daniel, ele se destacou naquele grupo de ministros que foi colocado para ajudar o rei a administrar a área dele, né? E
foi colocado como primeiro-ministro, isso causou inveja nos outros, eles procuraram alguma coisa para condenar Daniel, não acharam, inventaram uma lei para condenar Daniel naquilo que ele fazia, que era orar a Deus 3 vezes ao dia. Conseguiram condenar, porque a lei não podia ser revogada. Daniel é levado à cova dos leões. Passa uma noite inteira dentro de uma cova, com leões famintos. O rei não queria fazer isso, nem dorme direito, angustiado de saber que jogou Daniel ali. De manhã cedo o rei vai para aquele lugar e grita: Daniel, será que o teu Deus pode te livrar? E Daniel responde ileso. Daniel responde ileso. O Senhor não mudou, Ele pode repetir isso na nossa vida também. Ele pode não só repetir, porque Deus é muito criativo, Ele faz diferente. Com cada um Ele age de uma maneira. Mas ainda que o Senhor não faça, ainda que Ele não faça conforme aquilo que a gente espera, ainda assim confie no Senhor. Ainda assim diga ao medo, diga a ansiedade, diga a tribulação, diga a sua brabeza, diga a tentação. Eu confio no Senhor e eu o louvo e louvo pela sua palavra. Declare a palavra de Deus sobre a sua vida e as coisas vão começar a mudar, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela cumpre o propósito para o qual foi enviado. Ninguém que se expõe à palavra de Deus, a palavra que transforma, que gera, né, que cria raízes, que limpa, que purifica, essa é a palavra de Deus. Ninguém que se expõe a ela sai indiferente, sai inerte. Se você tem por anos e anos frequentado uma igreja, uma instituição religiosa e não se transformou isso aqui, você não tem se exposto à palavra de Deus como deveria. Então comece a mergulhar na palavra, comece a buscar a palavra como quem tem fome, como quem sabe que a sua salvação depende disso. E confie no Senhor, porque Ele é fiel e justo para cumprir toda a promessa que Ele deixou registrado aqui na palavra. E use as suas dificuldades para louvar o Senhor. Quem sabe o que Deus vai fazer com os teus registros, assim como Ele fez com os registros de Davi, que hoje nos fortalecem, nos alimentam, nos ajudam a avançar. E lá no finalzinho, Davi diz: eu cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei as minhas ofertas de gratidão. Já falamos sobre as ofertas de gratidão por aqui, né? A gente já falou sobre isso. Como tem sido? Você ouviu aquele dia, mas tem andado como ouvinte esquecido ou tem procurado praticar? E tem procurado oferecer ao Senhor a sua gratidão em todo o tempo, em todas as coisas? Você tem cumprido diante do Senhor os votos que tem feito a Ele? Não importa o que a gente sente, o que a gente pensa, se o dia foi um dia tranquilo ou não. Nós precisamos continuar. É na perseverança que nós vamos ganhar as nossas almas. Ele nos livra da morte, né? Pois me livraste da morte e aos meus pés de tropeçar, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Está vivo aquele que anda na luz do Senhor. Na luz do Senhor nós veremos a luz. E a palavra é a luz, né? A palavra é a luz que guia o nosso caminho. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Ó Senhor, eu te agradeço, meu Pai, por cada uma das pessoas que estão aqui comigo ao vivo, Senhor. Sinto como se estivéssemos juntos, de mãos dadas, buscando a Ti, sendo fortalecidos pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Eu te agradeço e também te agradeço por aquelas pessoas que ainda vão ouvir essa mensagem, Pai.
Eu sei que ela vem do teu trono, Senhor, apenas me usa como canal, porque a tua palavra diz: como ouvirão se não há quem pregue? Ó Senhor, mas é o Senhor que está fazendo, é a tua palavra que está sendo liberada, Senhor, e a tua palavra é viva, é eficaz, e ela cumpre todo o propósito para o qual foi enviada. Nós cremos que a tua palavra fortalece, que a tua palavra destrói aquilo que não vem de ti, que chega rasgando o nosso coração, que chega derrubando as muralhas, tudo aquilo que foi construído, mas que não é teu, Senhor. A tua palavra faz isso porque ela é espada afiada, é uma espada de dois gumes. Ó Senhor, mas também a tua palavra constrói a verdade, constrói a realidade de Deus em nossas vidas. Senhor, eu te peço que o Senhor revele a cada um dos meus irmãos qual é a realidade da vida deles. E a realidade é tudo que está no teu reino. A realidade é tudo que está aí, que o Senhor determinou antes da fundação do mundo. Ó Senhor, por isso eu te peço, traz a revelação da tua realidade e nos ajuda a caminhar, Senhor, na direção da tua realidade. Fortalece cada um. Senhor, os ajuda no dia da batalha. Aqui no Salmo também Davi fala que o Senhor recolhe todas as lágrimas e coloca em um odre. Nossas lágrimas não são desperdiçadas, Pai. Que as lágrimas, Senhor, de cada irmão, de cada irmã, o fortaleçam, não sejam desperdiçadas, Senhor, e que haja vitória em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. O Senhor é grande. Grande é o Senhor. Sinta-se fortalecido no dia de hoje, fortalecida no dia de hoje. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, te faça prosperar no caminho, né? Nesse caminho. É um dia de cada vez, é um passo de cada vez. Mas quando você olhar para trás, você vai se surpreender o tanto que você conseguiu caminhar e tudo que o Espírito de Deus te ajudou a construir. Você não está só. Às vezes parece, mas o Senhor não nos abandona, Ele não desampara de modo nenhum aquele que o busca. Ele apenas, muitas vezes ele deixa assim, ó, fica de longe, observando para ver como que a gente vai caminhar, né? Mas ele não nos desampara não, tá? Deus os abençoe. Um excelente final de semana para vocês. Que seja um final de semana vitorioso, vitórias em Deus, vitória em dizer não para aquilo que deve ser dito não, vitória em vencer, confiando no Senhor e louvando a sua palavra. Até segunda. Deus os abençoe. Beijo.